entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, quereríamos que nos fizesses o que pedimos. Ele lhes disse: Que queres que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam os delitos das gentes, nelas se assenhoreiam, e os seus grandes usam autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Até aí, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Aqui o Senhor, aleluia, o pedido dos filhos de Zebedeu, e iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, irmãos. Eles maravilhavam-se, porque já sabiam que o Senhor Jesus fazia e podia fazer. Então se maravilhavam nele pelos milagres, pelas curas, pelas libertações, pelo Senhor ter perdoado pecados, pelo Senhor ter expelido demônios de muitas pessoas. Então eles maravilhavam-se, porque sabiam o que o Senhor era capaz de fazer e é capaz de fazer, meus irmãos. E seguiam atemorizados. Então eles tinham muito temor, irmãos. Muito temor, porque eles sabiam o que o Senhor é capaz de fazer. Eles sabiam, irmãos. Aleluia. Então eles tinham temor, aleluia, ao Senhor. Um temor bem profundo, irmãos, porque a palavra está em ordem crescente. Atemorizados, irmãos. Atemorizados, eles estavam atemorizados. Então eles se maravilhavam do que o Senhor podia fazer, mas também tinham muito temor do que o Senhor podia fazer. Aleluia. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Então o Senhor, Ele sempre nos avisa antes o que deve sobrevir em nossas vidas. Nós já sabemos o que vai acontecer conosco na nossa trajetória, como servindo a Cristo. Seremos odiados por muitos, perseguidos, caluniados, difamados. Na nossa caminhada cristã, essa é a caminhada da cruz, meus irmãos. Então o Senhor sempre nos avisa antes.
O Senhor sempre nos dá sinais, nos mostra antes de acontecer conosco, para que quando chegar aquele momento, nós não venhamos estar desapercebidos e venhamos blasfemar, ou falar coisas que desagradam ao Senhor, ou, aleluia, escandalizar o nosso próximo. Então o Senhor sempre nos avisa antes, porque nós sabemos, irmãos, que somos como ovelhas mudas, destinadas ao matadouro. Nós sabemos que a caminhada da cruz é isso, meus irmãos. Então o Senhor instruindo aqueles discípulos, aleluia, no caminho, avisando que deveria sobrevir sobre eles, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Os escribas, irmãos, os mestres na lei, aleluia, de Israel, sacerdotes, os líderes religiosos, os líderes daquela época, e os gentios, que somos nós, né, irmãos? Não temos descendência, aleluia, somos gentios, aleluia. E o Senhor, aleluia, foi entregue a todos eles, irmãos. E ao final, aleluia, levaram ele até Pilatos, e Pilatos entregou ele aos gentios. Primeiro eles foram entregues aos escribas, aos sacerdotes, e depois levaram ele até os gentios para que o povo crucificasse, irmãos, para que o povo decidisse, aleluia, sobre a vida do Senhor. Porém o Senhor já tinha avisado os discípulos antes, porque estavam ensinando aqueles discípulos como deveriam agir, como deveriam se comportar, aleluia. E, aleluia, mesmo o Senhor avisando antes, eles ainda não tinham compreendido, aleluia, porque o Espírito não estava na terra para auxiliar ele, mas eles estavam com o próprio Jesus, aleluia, aquele que rogou ao Pai pelo Espírito Santo, aleluia. Só que mesmo assim eles não entenderam, irmãos, porque estavam ainda com os ouvidos tapados, não compreenderam ainda, aleluia. E o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele. Vocês têm sido escarnecidos, irmãos? Vocês têm sido açoitados? Tem cuspido em vocês? Aleluia. Porque é isso, irmãos, que vai acontecer com todo aquele que continuar, aleluia, pregando o Evangelho, que continuar na caminhada cristã. Não tenham medo não, irmãos. O Espírito que habita em vós é maior do que isso que está no mundo, irmãos. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o que habita em nossas vidas. Ele é o maior de todos, irmãos. Não tenham medo, porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus também pode nos salvar. Jesus também pode nos levar para o paraíso, porque Ele pode todas as coisas, aleluia, irmãos. Então não tenham medo quando escarnecerem vocês. Não tenham medo, aleluia, não tenham vergonha, não tenham medo de nada, irmãos, porque o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas sim de fortaleza, irmãos. Ele nos deu um espírito de fortaleza para combater todas as coisas, porque Ele sabe que vai vir pedrada. Ele avisou, irmãos, vai vir pedrada, vai vir, vão escarnecer, vão cuspir em vocês, vão humilhar vocês, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é maior sobre todas essas coisas. Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, não nos ressuscitará também junto com Ele, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então Tiago e João foram até ele, foram até o mestre, aleluia. Tiago e João fizeram ali, eles dois, aleluia, conversaram entre si, mas não chamaram os outros 10, irmãos. Conversaram entre si os dois e se chegaram até Jesus. Tomaram a dianteira e foram até Jesus, dizendo: mestre, quereríamos que nos fizesse o que pedimos. Eles fizeram um pedido, irmãos. E Jesus, ouvindo isso, diz: que queres que vos faça? Jesus, ouvindo aquela maravilha: que queres que vos faça? Vamos ver se é justo o que você está pedindo. Vamos ver se é justo o que você quer. Vamos ver se é uma causa justa, ou se vocês estão pedindo só pelo ego de vocês, só pela vaidade, a soberba da vida de vocês. Porque o Senhor, Ele analisa, irmãos, Ele é o justo juiz. Será que você está pedindo para beneficiar o próximo ou para matar o próximo? O Senhor, aleluia, Ele analisa os pedidos que a gente fazemos a Ele, irmãos. O Senhor é assim, Ele é o justo juiz.
Então eles se aproximaram de Jesus e Jesus disse: que queres que nos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, olha o pedido deles, irmãos. Um pedido somente para eles. Só tinha 2 lugares, um à direita e um à esquerda. Jesus está à direita de Deus e o Espírito Santo. Isso não compete, irmãos. Olha só, irmãos, o pedido que eles fizeram. Só que o Senhor, aleluia, respondendo eles no versículo 38, não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Vocês podem beber o cálice que o Senhor, aleluia, vocês podem, aleluia, ser batizados? Vocês podem, irmãos. Vocês podem tomar esse cálice até a última gota. Nenhum de nós vai escapar não, irmãos. Nós vamos ter que caminhar, aleluia, a caminhada da cruz. Vai ser até o último suspiro nessa terra. Tem muita dificuldade, tem muita batalha, tem muita angústia, tem. Mas nós não estamos desamparados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém, está Jesus. conosco até a consumação dos séculos, meus irmãos. Porém, aleluia, Jesus responde ele no versículo 40, mas o atentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então já estava reservado aqueles lugares desde a fundação do mundo. Porém, aqueles 2 homens foram até Jesus com aquele pedido, nem um pouco justo, porque eles não pensaram nem nos outros 10 discípulos, pensaram só neles. O segredo aqui é pensar no próximo, irmãos. É pensar no irmão que está do nosso lado. Será que eu estou pedindo vai abençoar o meu irmão? Será que eu estou pedindo vai fortalecer o meu irmão? Ou será que vai escandalizar o meu irmão? Nós devemos fazer pedidos justos ao Senhor. Porque se não pedirmos coisas justas a Ele, Ele não vai nos responder. Ele não vai nos ajudar. Então devemos pedir tudo sobre a instrução do nosso Senhor Jesus. Porque, aleluia, que Ele nos ensina. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então os outros 10 já se escandalizaram, irmãos. Porque eles se iraram. Eles ficaram ferozmente indignados, irmãos. Eles ficaram, aleluia, chateados porque aqueles 2 irmãos, aleluia, foram lá pedir para Jesus assentar um à direita e outra à esquerda. E os outros 10 não chamaram eles, irmão. Eles pediram por eles mesmos. E os 10, que era a maioria, 10, a maioria, irmãos, eles deixaram os outros 10 irmãos. Mas eles foram pedir para eles. Não é assim, irmãos. O Senhor, Ele analisa nossos pedidos. Porque Ele é o justo juiz, irmãos. Então tudo que formos pedir ao Pai, devemos perguntar primeiro: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu peça? É bom para a minha vida? Ou não é bom para a minha vida? Vai ajudar o meu próximo? Ou não é bom para o meu próximo? Porque tem pedidos, irmãos, que a gente faz que escandaliza o nosso irmão do nosso lado. E aquele que se escolerizar contra o irmão já vai ser réu de sinédrio, irmãos. Não devemos se escolerizar uns contra os outros, mas devemos amar uns aos outros com toda a sabedoria e graça do Espírito Santo de Deus. É difícil, irmãos, porque temos dores, temos dificuldades nessa terra. Muitas das vezes queremos atribuir nossas culpas aos outros, mas não, irmãos, é culpa nossa. Tudo é decisão nossa, entendeu? Nós devemos assumir os nossos erros, assumir nossas dores, nossas dificuldades, nossas lutas, entendeu? E levar as cargas uns dos outros. É assim que o Senhor nos ensina, irmãos. Devemos levar as cargas uns dos outros, porque foi para isso que Ele nos chamou nessa terra. E aqueles irmãos, aleluia, os discípulos se escandalizaram, aleluia, os discípulos ficaram indignados contra Tiago e contra João. Já teve dissensão ali no meio, irmãos. O Senhor estava instruindo os 12
2 queriam uma coisa, os outros 10 não concordaram, se escandalizaram e começaram a haver divisão. Mas espera aí, o que o Senhor fazia aqui no versículo 32? Ia no caminho subindo a Jerusalém. Jesus ia adiante deles. O líder faz o que? Vai adiante, irmãos. O líder vai adiante. Jesus ia adiante dos discípulos. E o que o líder faz? Chamou todos, irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Então aqueles que julgam ser príncipes, ou aqueles que julgam fazer justiça, saiba que já tem o Senhor Jesus para fazer por nós, irmãos. Já tem o nosso Senhor e Salvador para fazer por nós, irmãos. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. O Senhor só falou: ame uns aos outros. Siga a paz com todos. Leve a carga uns dos outros. Faça isso, meus irmãos, e vocês serão filhos do Pai que está nos céus. Porque é isso que Ele quer de nós aqui na terra. É isso que Ele quer de mim, de você. Ele não quer que a gente venha escandalizar os nossos irmãos. O Senhor entendeu aqui que eles estavam aprendendo, irmãos. Eles não compreendiam ainda. Eles não sabiam. Até na cruz o Senhor falou: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque eles não sabiam ainda, eles não compreendiam. Mas hoje temos o Espírito Santo. Jesus veio, e Ele, após vir, hoje nós sabemos o que fazemos bem, irmãos. Porque antes de Ele vir, nós não sabíamos que estávamos pecando. Mas depois que Ele veio, nós sabemos o que é pecado. Verdade, Deus. Nós sabemos. Ele não terá ninguém por inocente, conforme o pastor sempre dita aqui. Ele nos instrui em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Ele nos ensina, Ele nos mostra sempre na palavra dele, irmãos. Aqui no 43, mas entre vós não será assim. Então vocês não têm que ser autoridade nem juízes. Entre vós não será assim. Ele diz: entre vós não será assim. Não será. E o que ele continua aqui falando? Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Quer ser grande aonde? No reino. Porque eles fizeram o pedido aqui: na tua glória, a tua direita ou a tua esquerda. Eles queriam um lugar no reino. Quer ser grande no reino de Jesus? Aleluia, seja um servo. Jesus. Seja um servo. É só servir uns aos outros com amor, paciência e longanimidade. Aleluia, Suporte Jesus. as suas dores, suporte as dos outros também. E vão até o fim, irmãos. Aleluia, É uma Jesus. caminhada de redenção, de cura. Glória a Deus. É uma caminhada. Essa é a nossa caminhada, irmãos. Que qualquer que dentre vós quiser ser grande, seja o primeiro e será servo de todos. Devemos servir a todos, irmãos. Devemos servir a todos, meus irmãos. Porque o Senhor é bom, irmãos. Ele só quer que a gente venha servir uns aos outros com amor, com paz, com alegria. Não podemos escandalizar, irmãos. Esses 2 discípulos apartaram da multidão ali, apartaram dos 10 e foram fazer um pedido secreto a Jesus. Porém, os outros escutaram, porque nada está encoberto que não seja descoberto, irmãos. Os outros escutaram e chegaram até o que? Jesus. Porém, Jesus, sendo um bom líder, chamou aqueles discípulos e falaram para eles: seja servo. Sejam Amém, servos, Jesus. Glória a Deus. sirvam ao Senhor todos os dias com alegria. Sirva uns aos outros. Sirva, porque o Senhor quer isso da gente nessa terra. Aleluia, Ei, Jesus. o Senhor não nos deu para juiz, não. Juiz só Deus. Aleluia, Ele falou: com a mesma Jesus. medida É que verdade, julgar, Jesus. vocês serão Julgados. acrescentados. Então, se eu julgar os meus irmãos do meu lado, eu vou ser acrescentado, irmãos. E aquele irmão ainda vai pegar aquela palavra e vai acrescentar na minha vida o julgamento. Porque a gente vai prestar conta de toda palavra ociosa que a gente disser nessa terra. É verdade. Então devemos
tomar cuidado, irmão. O único juiz é o Senhor. Glória a Deus. Ele quer que venhamos ser servos uns dos outros, para que venha se manifestar a glória dele em nossas vidas, irmão. Aleluia, Jesus. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso Senhor, Ele veio para servir, irmãos. Ele veio para servir. E Ele ensinou os discípulos. Vocês também devem fazer assim. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros. É o que o Senhor quer da gente nessa terra, irmãos. Porque Ele mesmo serviu. Até na noite de ceia, Ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. Ele lavou os pés deles, sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, irmãos. Ele não teve por usurpação, irmãos. Ele era Deus. Ele serviu. Assim devemos ser eu e você nessa terra, irmãos. Servir com alegria. Fazei todas as coisas, Filipenses 2,14. Fazeis todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Todas as coisas, irmãos. Ele não disse uma ou duas, ele disse todas. Jesus nos ensinou a não se desviar de ninguém, irmãos. Ele nos ensinou isso. Todos que chegavam até ele: mestre, me cura da minha lepra, me cura da minha doença, minha filha está possuída lá, meu filho está lunático. O Senhor ia lá, curava. Porque Ele entende o que você precisa. Ele entende a cura que você precisa, a libertação, o renovo. Ele é longânimo. Na carta de Pedro fala, Ele é longânimo. Ele é longânimo porque Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, esses dois discípulos que se apartaram, eles não tinham entendido ainda, eles não tinham compreendido como funcionava o reino de Deus. Então eles fizeram aquele pedido. Eles fizeram aquele pedido, mas o Senhor entendeu que eles ainda não sabiam como pedir. Eles não sabiam ainda o que era justiça, eles estavam aprendendo. Então o Senhor teve misericórdia. Assim o Senhor tem misericórdia de nossas vidas, Aleluia, Jesus. das famílias aí fora no mundo. O Senhor tem misericórdia dos políticos, tem misericórdia de todos, porque eles não conhecem ainda. Eles querem que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Porque quando todos chegarem ao conhecimento da verdade, quando chegar lá no céu, Ele vai falar: você chegou ao conhecimento da verdade. Ele falou: é melhor entrar sem o pé no reino de Deus. É melhor entrar coxo, irmão. Se o teu pé te escandaliza, Ele falou: arranca fora. Se os seus olhos te escandalizam, Ele falou: arranca fora. É melhor entrar cego e tirar aquilo que te escandaliza, do que você não entrar e ir para o inferno. O mesmo Senhor que nos ensinou aqui, que nos instruiu, aleluia, que instruiu esses 12 discípulos, Ele fala que tudo aquilo que escandaliza a gente, é melhor a gente tirar da nossa vida, irmãos. Arrancar pela raiz. Arranca pela raiz o que escandaliza você, o que não deixa você seguir adiante, o que está te atrapalhando a orar mais, o que te está atrapalhando a jejuar mais, buscar mais. Arranca, tira da vida de vocês, porque o Senhor, Ele é longânimo para conosco. Vai chegar um dia que Ele vai nos levar, irmãos, que Ele vai nos tirar dessa terra. E nós chegaremos a Ele, irmão. Amém, Jesus, glória a Deus. Nós chegaremos a Ele. Mas devemos, irmãos, a limpar as mãos. A limpar as mãos, tirar toda a sujeira, toda a poeira, tudo aquilo que atrapalha a gente de servir Jesus. Tirar tudo aquilo que nos leva para baixo, que nos desvia do foco. Devemos andar vigilantes. Porque a palavra diz: vigiai. E isso eu digo a todos. O Senhor falou: vigiai. Ele diz também: sede perfeitos
como o Pai que está nos céus. A salvação, irmãos, aleluia. Aqui no capítulo 10, aleluia, versículo 27, diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Certo discípulo perguntou: poderá alguém salvar-se? Poderá alguém salvar-se? Jesus falou: para os homens é impossível, porque somos natureza caída, irmãos. Para nós é impossível mesmo, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. E ao que crê, tudo é possível. Amém. Então, se você crê no Senhor Jesus, para você é possível a salvação. Se você crê no Espírito Santo, para vocês são possíveis a salvação. Porque eu creio que o Senhor Jesus nos levará até o fim, nos instruirá em todos os nossos caminhos e nos salvará das garras de Satanás, irmãos. Eu não quero ir para o inferno, não. Eu sei que nenhum de vocês que estão aqui querem ir também, não. Então, tira tudo aquilo que escandaliza, tira tudo aquilo que aborrece ao Senhor e se aproxime. Ele fala: lave as mãos, pecadores, e voz de duplo ânimo, a limpai as mãos, se chegará a Deus e Ele chegará a vós. Devemos se achegar ao Senhor todos os dias, irmãos, porque para nós é impossível, para os homens carnais é impossível ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus, tudo é possível para Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Eu creio, Pai querido amado, que para a sua igreja, Senhor, todas as coisas são possíveis, porque o Senhor nos fortalece, meu Pai. Eu convido a igreja a se pôr de pé para a gente estar fazendo uma oração. Glória a Deus, aleluia. Abra o seu coração para Deus, meu irmão, essa noite. Peça para Ele nos ajudar a trilhar o caminho da salvação, nos ajudar a se limpar mais e mais, porque no céu, irmãos, só vai entrar quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro.